Olá, boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa edição do Giro Sindical, um programa produzido semanalmente pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em parceria com o SINDICT, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Eu sou Geni Marques e hoje substituo a economista Renata Belzunces, que tirou uma semana de merecido descanso. O tema dessa edição é o Piso Nacional da Enfermagem, um tema de extrema importância não só para os profissionais da enfermagem, mas para toda a área de saúde e também para nós, todos nós brasileiros. Quem fala do tema aqui no Giro Sindical é a secretária-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, ela que também é membro do Fórum Nacional da Enfermagem, Solange Caetano. Solange, boa noite, obrigada pela sua participação aqui no Giro Sindical, bem-vinda. Boa noite, é um prazer poder estar aqui com vocês no Giro Sindical, falando um pouco sobre essa questão que é tão cara aos profissionais de enfermagem, que é a questão do piso salarial nacional. O Piso Nacional dos Trabalhadores da Enfermagem foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República, mas no dia 15 de setembro ele foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, que atendeu a uma ação de inconstitucionalidade impetrada pela Confederação Nacional de Saúde, uma entidade que reúne as entidades patronais. Nessa ação, eles dizem que o piso vai provocar demissão em massa, provocar o fechamento de hospitais, que o piso fere a autonomia financeira de estados e municípios, entre outros problemas. A suspensão vale por 60 dias e, durante esse período, precisa ser apresentada uma forma de custeio. Como é que vocês, do Fórum Nacional de Saúde, das entidades de defesa dos trabalhadores, como é que vocês avaliaram essa decisão do STF? Bom, em primeiro lugar, a categoria ficou extremamente revoltada com a decisão do ministro Barroso em conceder a liminar, suspendendo a lei do piso salarial, porque nós entendemos que passamos por todo um processo legislativo, né? O projeto ele não nasceu ontem, ele nasceu em 2020 com a proposta do senador Contarato, que inclusive era um valor maior, era de 7.550 o piso para o profissional enfermeiro. No meio da negociação no Senado Federal, os senadores chamaram as entidades representativas e debateram, inclusive, a impossibilidade de ser esse valor, de sentarmos e discutirmos um valor que fosse mais viável. E depois, na Câmara, nós, em debate com o deputado Arthur Lira, chegamos à conclusão que era melhor constituir um grupo de trabalho para discutir o impacto orçamentário. Então, esse impacto ele foi minuciosamente debatido na Câmara, inclusive com a participação dos empregadores, tanto do setor público quanto do setor privado, de forma democrática, onde todos puderam apresentar os seus estudos e não foram apresentados estudos com dados científicos pelos empregadores. Nós apresentamos estudo com base nos dados que o DIEESE fez para a gente, para os trabalhadores, e que demonstrava que o impacto ele era ínfimo. O impacto, então, era na ordem de 2%. Da folha total do setor. E conceder uma liminar com base no impacto que já foi discutido, que já foi debatido, que foi demonstrado, que não é esse montante que o setor privado está colocando para o judiciário, para nós foi extremamente revoltante. Nós tivemos o cuidado de debater com o Congresso, inclusive uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 124, para dar suporte constitucional para a lei, né, do piso, e aí vem uma ADI que suspende o piso de uma categoria que está há 60 anos esperando ser valorizada. Solange, você já falou aí, essa luta do piso é uma luta histórica, né, uma luta antiga. Por que foi tão difícil, tem sido tão difícil avançar em relação à conquista de um piso salarial para uma categoria que é tão importante? Primeiro porque
o setor filantrópico e o setor público, eles estão sempre com subfinanciamento, né? Nós temos o problema da emenda constitucional 95, que tirou dinheiro da saúde e que praticamente diminuiu o investimento em recursos humanos da saúde. Então, óbvio que para esse setor, quando você fala em aumentar qualquer coisa relacionada a benefício ou a salário, eles já logo sentem, porque dizem que não tem repasse suficiente para suportar qualquer direito concedido aos profissionais. E aí a gente briga o tempo inteiro porque entende que o governo federal ele tem que ser capaz de subsidiar. E brigamos pela derrubada da emenda constitucional, né? Porque queremos que o SUS volte a ter financiamento. No setor privado, isso acaba não acontecendo porque o setor privado trabalha com a lógica do lucro, né? Então, quanto mais lucro, melhor. Nós tivemos aí grandes operadoras como a Amil, a Unimed, a Qualicorp, que cresceram assustadoramente durante o período da pandemia. E foi exatamente a CNS, a Confederação Nacional da Saúde, que ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade, que representa o setor privado, que entrou com a ação para dizer que não dava para pagar o piso dos profissionais de enfermagem, quando, na realidade, eles não teriam custo, eles teriam uma redução do lucro, que, óbvio, com o tempo eles acabam repassando novamente para aqueles que compram os seus serviços, né? E, consequentemente, poderiam se ajeitar e pagar tranquilamente e valorizar os profissionais de enfermagem. Nós temos problema, nós somos uma categoria fracionada, né? Enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras. Isso acaba, muitas vezes, dificultando também a mobilização dos trabalhadores, mas eu acho que, nesse momento, nós avançamos muito, porque, pela primeira vez, as três categorias acabaram se unindo de fato e se mobilizaram pelo piso salarial. A gente faz agora uma pausa para o intervalo e volta daqui a pouco. Até já. O Giro Sindical está de volta. Hoje a gente recebe aqui a Solange Caetano, que é do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. O assunto de hoje é o piso nacional da enfermagem. Solange, a nova regra prevê um piso de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos em enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. Foram realizados diversos estudos para chegar a esse valor. Você pode contar para a gente um pouco como é que foi esse processo para chegar a essas quantias? O projeto foi iniciativa, né, lá do Senado, e nós, óbvio, pedimos para o DIEESE realizar os estudos da média salarial dos profissionais. Então, através do estudo com base nos dados da RAIS de 2020, que era a RAIS mais recente naquele momento, nós tivemos lá a média salarial paga para os enfermeiros, técnicos e auxiliares no Brasil como um todo, né? E aí, como a gente tinha muito medo por conta dessa questão do discurso do impacto orçamentário, de quebrar os pequenos hospitais, de quebrar o setor privado, de o município não ter dinheiro, a gente foi buscar aonde que seria o maior impacto e aonde seria o menor impacto. Nós discutimos com o Senado que, primeiro, o nosso entendimento era que tinha que ser pago para os enfermeiros a média nacional apresentada no estudo do DIEESE, que era de R$ 5.320 para os enfermeiros, que pelo menos fosse isso, porque se nós temos essa média, porque já existem trabalhadores que ganham isso, então o número de trabalhadores para se chegar em 5.532 seria muito menor, o impacto seria muito menor. Bom, em reunião com os senadores, com os líderes no Senado, nós, entidades sindicais que compõem o Fórum Sindical,
levamos essa reivindicação para ser o piso, a média nacional, mas não houve acordo com os senadores, porque eles entendiam que sair nos pequenos centros de uma média de 2.700, 2.900 para 5.500, 5.300 era um valor muito alto e que não era suportável pelos municípios. Não levou-se nem em consideração o setor filantrópico e o setor privado, levou-se os municípios. E aí, a proposta final do Senado para ter um acordo com as entidades para que o projeto fosse aprovado e aí caminhasse para a Câmara, foi que o máximo que se chegaria era em 4.750. Então, com base nisso, se fechou um acordo entre entidades e senadores de fazer uma emenda, né, um projeto substitutivo que foi apresentado pela senadora Elisiane Gama, aonde diminuiu de 7.550 para 4.750 para enfermeiros e desvinculou da jornada de trabalho, porque ele era vinculado à jornada de 30 horas de trabalho. Assim, chegamos num acordo, foi aprovado o projeto por unanimidade no Senado, caminhou para a Câmara, e aí na Câmara foi feito o grupo de trabalho de estudo de impacto. Segundo os dados da RAI de 2020, dados que foram organizados pelo DIEESE, cerca de 1.157.000 pessoas compunham a força de trabalho da enfermagem no Brasil. Desse total, uma parte, como você já disse, já recebe o piso ou até mais que o piso. O impacto estimado para pagar esse pessoal é de 16,3 bilhões, incluindo os encargos. Para as empresas privadas, é um aumento de 12,49%. No setor público federal, o impacto é de 0,02%. No estadual, de 0,56%, e no municipal, de 1,44%. Pensando nas formas de custeio, o Senado já tem buscado algumas alternativas para custear esse pagamento. Das alternativas que estão sendo colocadas, quais delas merecem ser apoiadas? Então, na realidade, nós estamos trabalhando os projetos apresentados, tanto na Câmara quanto no Senado, pedindo ao senador Rodrigo Pacheco que apresente o mais rápido possível em plenário, que vote o mais rápido possível, para a gente poder solucionar de vez essa questão do custeio, e aí responder ao ministro Barroso, dentro desses 60 dias, de preferência com prazo menor do que 60 dias, porque nós temos pressa, os trabalhadores têm pressa de receber o piso salarial nacional, e a gente tem discutido a questão da tabela, o reajuste da tabela SUS, que isso tem que ser feito pelo governo, não passa pelo Congresso Nacional, mas é uma ação do governo, que tem que ser realizada imediatamente, porque a tabela ela já era desatualizada, e ela, com a reposição, ela vai fazer com que o setor filantrópico ele se sustente para, óbvio, conseguir pagar o piso salarial da enfermagem. Fora isso, tem a questão dos royalties do petróleo, que é um projeto que nasceu na Câmara, que também está sendo debatido, tem a questão da desoneração da folha de pagamento, que seria para o setor privado, que a gente, teoricamente, nós não somos contra, mas nós entendemos que o setor privado teoricamente, não precisa de desoneração da folha de pagamento, uma vez que eles repassam isso para aqueles que compram os seus serviços. Na realidade, eles vão acabar lucrando com a questão do piso da enfermagem, porque você não vai desonerar só a folha de pagamento da enfermagem, você vai desonerar a folha de pagamento total das empresas privadas da saúde. Então, eles vão ter uma economia de não ter que fazer nenhum tipo de tributação relacionada aos seus profissionais e, ao mesmo tempo, vão manter sua lucratividade, quer dizer, eles saem ganhando com o piso salarial da enfermagem. Eu penso que essa ADI que foi impetrada pela CNS vem muito nesse sentido, no sentido não de tirar o piso da enfermagem, mas de tentar, óbvio,
uma ação via Congresso Nacional que satisfaça aí a questão da desoneração da folha de pagamento do setor privado. O Giro Sindical faz uma pausa e volta logo depois do intervalo. O Giro Sindical está de volta e hoje a gente recebe a Solange Caetano, que é secretária-geral do Sindicato da Enfermagem do Estado de São Paulo e membro do Fórum Nacional da Enfermagem. O nosso tema de hoje é o Piso Nacional da Enfermagem. Solange, os trabalhadores da enfermagem e da saúde em geral mais do que mostraram o valor deles durante a pandemia da Covid-19, né? E junto com esse trabalho valoroso, importante e essencial na vida de cada um dos brasileiros, a gente também tomou conhecimento da grande sobrecarga de trabalho sobre esses profissionais. A gente está discutindo o piso, acho que é importante a gente falar um pouco mais das condições de trabalho dessas pessoas hoje. Você pode falar com a gente? Então, os trabalhadores da enfermagem viveram durante todo esse período, e até por isso que a gente reivindica não só o piso salarial, mas também a jornada de 30 horas semanais, sobrecarregados, né? A gente não é de hoje que nós estamos sobrecarregados, e não foi a pandemia que sobrecarregou os trabalhadores. Já havia uma sobrecarga enorme no setor, se você levar em consideração, por exemplo, aqui no município de São Paulo, já havia um déficit de mais de 2.000 enfermeiros para a rede pública, e isso só veio a piorar com a questão da pandemia. E, óbvio, acabou desvendando para a sociedade o que o setor público e o setor privado também da saúde traz aí de deficiência com relação aos trabalhadores. Os profissionais da enfermagem fazem longas jornadas de trabalho, né? Muitos, por conta da questão salarial, acabam tendo 2 vínculos empregatícios, e aí a gente tem que levar em consideração que é uma categoria majoritariamente feminina, são mais de 84% de mulheres na profissão. Essas mulheres fazem a tripla jornada, porque cuidam de casa, são arrimo de família, né? Cuidam dos seus filhos, enfim, o que traz ainda uma exaustão muito maior para a categoria. Nós, na grande maioria, se você pegar as instituições, poucas são aquelas que cumprem a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que fala do dimensionamento de pessoal necessário para prestar uma assistência com qualidade segura. Muitas instituições acabam trabalhando com o mínimo que é o estabelecido pela Anvisa, e não com o máximo, que é o que é colocado pelo Conselho Federal, que traz a margem de segurança para o profissional e para aquele que está sendo assistido pelo profissional. Então, sem dimensionamento de pessoal sendo cumprido, sem uma jornada regulamentada, com sobrecarga de trabalho, com uma categoria majoritariamente feminina, a nossa profissão está, cada dia que passa, perdendo trabalhadores. Então, além de estarmos perdendo para outros mercados de trabalho, porque tem muita gente saindo da saúde, indo para a educação, indo para o setor de serviços, indo para a enfermagem do trabalho, e muitos deixando a profissão para outras profissões, por conta da sobrecarga, nós ainda estamos perdendo trabalhadores para o adoecimento. Hoje, o número de trabalhadores que adoecem mentalmente, que estão afastados ou por burnout, ou por ansiedade, ou por depressão, que cresceu muito agora na pandemia, tem sido assim números altos e assustadores. Então, nós temos um problema, que, óbvio, é um problema não só do Brasil, é um problema mundial, mas que aqui se agravou muito durante a pandemia, né, no último período, que é não ter trabalhadores de enfermagem suficiente para cuidar da população até 2030, conforme a agenda prevista aí para 2030, né? Tenho muitas dúvidas se no próximo período, ainda mais com essa questão do piso, com essa desvalorização, que deixou os trabalhadores insatisfeitos e chateados, querendo realmente sair da profissão, se nós não vamos ter uma demanda
de profissionais saindo maior ainda e indo para outras áreas. Essa é o nosso dia a dia. Trabalhar dois, três empregos, fazer plantão de 12 horas num lugar e 12 horas no outro, não ter horário para descansar, e quando está na instituição, não ter um lugar digno também para ter descanso, né? Os trabalhadores, muitos, acabam fazendo o seu descanso ou em uma cadeira, o seu período de descanso numa cadeira, muitas vezes no chão. Então, uma condição, eu diria que desumana, e muitos com subempregos. Solange, como é que a instituição desse piso pode ajudar nas condições de trabalho dessas pessoas, dos enfermeiros, dos profissionais todos que trabalham ali como técnicos, como auxiliares, para além, né, da questão salarial, para além da melhora do poder aquisitivo, como é que pode ajudar na vida do trabalho, nas condições de trabalho? Primeiro, que eu entendo, se eu ganho um salário melhor, eu consigo ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu não preciso correr tanto, não preciso trabalhar tanto. Então, óbvio que a nossa expectativa, enquanto entidade sindical, é que esses trabalhadores que hoje têm duplo vínculo, acabem deixando um vínculo de trabalho, porque vão estar ganhando mais, consequentemente, vão ter mais tempo com as suas famílias, vão ter mais tempo para se aprimorar e mais tempo para descansar, né? O que hoje a gente não consegue. Então, isso melhora a qualidade de vida do profissional. Ao mesmo tempo, o nosso entendimento é que, a partir do momento que o profissional está com um salário melhor, a população também ganha, porque ela vai ter um profissional mais descansado, um profissional mais tranquilo, mais feliz e que, com certeza, vai prestar uma assistência com muito mais qualidade, muito mais segurança. Qualquer benefício que se dê ao profissional de enfermagem, seja o piso salarial, seja a jornada de trabalho, ele não pode ser tido como gasto, ele tem que ser pensado como investimento. Investimento para a melhoria da qualidade da assistência que vai ser prestada à população, ao usuário, ao cliente do setor privado, enfim. Você tem isso de volta, porque o trabalhador ele consegue ser mais econômico, ele consegue ser mais organizado e ele consegue, óbvio, atender muito melhor aquele que está precisando da sua assistência. Na semana que vem a gente tem aí uma das eleições mais importantes dos últimos anos no país, quem sabe até da história toda das eleições no Brasil. O que você teria para dizer para as pessoas que vão votar no próximo domingo, pensando na questão da saúde no país? Bom, primeira coisa que eu diria é vote com consciência, faça um balanço de tudo que aconteceu durante a pandemia, de tudo que não foi feito pelo atual governo, né? Por esse desgoverno, a falta da vacina, a quantidade de pessoas que morreram, a falta de investimento no próprio SUS, a questão da falta do oxigênio que aconteceu e que muitos morreram por conta disso, né? Então, avaliem toda essa questão e votem com consciência. Nós precisamos ter um governo que derrube a emenda constitucional 95, que volte a financiar o SUS, que faça o investimento no SUS, porque ele é prioritário. Se não fosse o SUS, muito mais pessoas teriam morrido durante esta pandemia. Então, nós precisamos pensar num governo que priorize o Sistema Único de Saúde, que priorize as condições de saúde da população brasileira, mas que também pense nos trabalhadores, que valorize esses profissionais, porque no último período nós não tivemos vacina para todos os trabalhadores, né? Demorou-se muito, então nós chegamos a perder mais de 870 profissionais de enfermagem, só de enfermagem. Se nós formos considerar a saúde como um todo, foram muito mais mortes. Nós não tivemos testagem em massa, os trabalhadores iam trabalhar, se contaminavam e não eram testados, continuavam propagando a doença, porque nem sabiam que estavam contaminados muitas vezes. Nós tivemos aí o transtorno de aprovar uma lei que indenizava os trabalhadores sequelados, que o governo ele vetou, nós conseguimos derrubar o veto e ele mandou para o judiciário
para que a lei fosse tida como inconstitucional, uma lei que falava em 50 mil reais de indenização para profissionais que pode ser que nunca mais consigam voltar a trabalhar, ou para suas famílias que perderam esses profissionais. Então, gente, primeiro, vamos votar com consciência. Segundo, vamos pensar no voto útil, né? Acho que o voto útil é um fator que tem que ser debatido muito nesse momento. Acho que a eleição tem que acabar no primeiro turno e que vença aquele que, de fato, vai fazer o Brasil muito melhor. É isso aí. Solange, muito obrigada pela sua participação, pelos seus preciosos esclarecimentos aqui no Giro Sindical. Muito obrigada. Nada, imagina, eu estou à disposição. E o Giro Sindical vai ficando por aqui, que os votos da Solange, os desejos da Solange para a nossa eleição se concretizem e a gente comece, a partir do próximo domingo, a mudar a trajetória do país. Que a gente possa fazer uma eleição pensando em ter um país mais saudável, um país mais feliz. O Giro Sindical volta na próxima semana. Uma boa noite para você, uma boa semana, fiquem bem e votem com consciência. Obrigada.